a uma catequese sobre os dons do Espírito Santo, derramados gratuitamente a cada um de nós, que nós possamos elevar o nosso coração a Deus e ao longo desta semana ir pedindo a cada dia para que o Senhor derrame sobre nós os seus dons, nos preparando assim para a grande solenidade de Pentecostes que se aproxima. Por isso vamos iniciar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E antes de iniciarmos a falar sobre o dom que nós vamos refletir nesta noite, gostaria de ler junto convosco a passagem dos Atos dos Apóstolos, onde Lucas escreve para nós. Então nós leremos Atos 2, do 1 até o versículo 13. Tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como agitar-se de um vendaval impetuoso, que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhe então línguas como de fogo, que se repartiam e que se pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, todos vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos, diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós no seu próprio idioma em que nascemos? Portanto, eram partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residiam, tanto judeus como prosélitos, crentes e árabes. Nós os ouvimos anunciar, em nossas próprias línguas, as maravilhas de Deus. E estavam todos estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros: que vem a ser isto? Outros, porém, zombavam: estão cheios de vinho doce. Esta então é a passagem dos Atos dos Apóstolos, aonde nós temos o relato dos discípulos
que recebem o Espírito Santo. Se prestarmos ouvidos ao Espírito Santo, ele nos incutirá a sabedoria, que consiste em ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos de Deus, amar com o coração de Deus e julgar com os juízos de Deus. Vós sabeis que o Espírito Santo constitui a alma, a linfa vital da igreja. Vai nos dizer o Papa Francisco, quando escreve belíssimas catequeses sobre os dons do Espírito Santo, dos quais vários elementos dela, em grande parte, estão nesse texto. É o amor de Deus que faz do nosso coração a sua morada e entra em comunhão com cada um de nós. O Espírito Santo está sempre conosco. Isso é belíssimo para nós cristãos. Temos essa certeza em nosso coração. Pois o próprio Espírito é o dom de Deus por excelência. Um presente de Deus e, por sua vez, transmite vários dons a quantos o acolhem. Olha a condição da transmissão dos dons de Deus. Nós precisamos acolhê-los, pois dom é graça, é dado por Deus. O que nós precisaríamos fazer é pedir esses dons a Deus. Pedir a Deus esses dons. A igreja identifica 7 os dons do Espírito. Número que simbolicamente nós sabemos e significa a plenitude, a totalidade das coisas. São aqueles que aprendemos quando nos preparamos lá no início, na nossa catequese, quando estamos para receber o sacramento da confirmação. E que invocamos na antiga prece da chamada sequência ao Espírito Santo, qual ouvíamos antes de iniciar este nosso momento. Os dons do Espírito Santo são os seguintes: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Portanto, o primeiro dom do Espírito Santo, de acordo com este elenco, é a sabedoria. Mas não se trata simplesmente da sabedoria humana, como nós muitas vezes podemos imaginar, que é fruto do conhecimento e da experiência. Na Bíblia, quando narra a coroação de Salomão como rei de Israel, se sabe que ele pedia naquele momento o dom da sapiência. E a sapiência consiste precisamente nisto. É a graça de poder ver tudo com os olhos de Deus. Olha que belíssimo. Se nós pedíssemos a Deus, todos os dias, a graça de ver tudo com os seus olhos. É simplesmente isso. Ver o mundo, as situações, as conjunturas. Ver os nossos problemas, os problemas de nossa sociedade. Tudo com os olhos de Deus. Nisto consiste a sabedoria. Às vezes, nós vemos a realidade segundo o nosso prazer, ou em conformidade com a situação do nosso coração. Com amor ou com ódio, com inveja,
Às vezes nós vemos as situações da vida segundo os nossos sentimentos. Não, este não é o olhar de Deus. A sabedoria é aquilo que o Espírito Santo realiza em nós, a fim de vermos todas as realidades com os olhos de Deus. Este é o dom da sabedoria. E, obviamente, ele deriva da intimidade com Deus, da relação íntima que temos com Deus, da nossa relação de filhos com o Pai. E quando mantemos esta relação, o Espírito Santo concede-nos o dom da sabedoria, quando estamos em comunhão com o Senhor. E é como se o Espírito Santo transfigurasse o nosso coração, levando-o a sentir toda a sua veemência e predileção. Assim é o Espírito Santo. Torna o cristão sábio, mas isto não no sentido que ele tem uma resposta para cada coisa. Veja, ser sábio não é ter respostas para tudo. Não é achar que sabe tudo, mas no sentido que sabe de Deus. Sabe como Deus age. Distingue quando algo é de Deus e quando não o é. Tem aquela sabedoria que Deus infunde nos nossos corações. Deste modo, o coração do homem sábio, nesse sentido, tem o gosto e o sabor de Deus. Exceto quando nós decidimos a não querer receber esse Espírito. Quando nós não deixamos que esse Espírito seja derramado sobre nós. Mas para alcançar a vida eterna, devemos buscar uma vida santa, de acordo com os mandamentos da lei de Deus e da Santa Mãe Igreja. Nisto reside a verdadeira sabedoria, que não é um dom que brota de baixo para cima, e que não basta o nosso esforço próprio. É um dom que vem do alto, que vem da graça de Deus e flui por meio do Espírito Santo, que conduz, inspira e assiste a Igreja de Deus sobre a terra. O Espírito Santo dá a certos fiéis dons de sabedoria, de fé, de entendimento, em vista do bem comum, especialmente para a direção espiritual dos fiéis. Olha como que é importante nós pedirmos sempre o dom da sabedoria a Deus. Os santos vai nos dizer e destacam muito o valor da direção espiritual. São João da Cruz, por exemplo, quando nos fala da direção espiritual, fala da importância. Por isso, se a alma deseja alcançar na perfeição, deve considerar bem em que mão se entrega, pois conforme o mestre, assim será o discípulo. Então nós deveríamos escolher muito bem quais seriam os nossos diretores espirituais, os nossos conselheiros. Conforme o Pai, assim será o Filho. E ainda, o diretor deve não somente ser sábio e prudente, mas também experimentado.
Se o guia espiritual não tem experiência de vida, é incapaz, experiência de vida espiritual, é incapaz de nela conduzir as almas que Deus chama, sem sequer as compreenderá. Santa Teresa dizia que o diretor espiritual deve ser sábio, douto e santo. 3 qualidades que nós deveríamos sempre buscar naqueles de quem nós pedimos orientação para a nossa vida. E aqui tem algo muito importante. Todos nós deveríamos ter um diretor espiritual. Principalmente nós cristãos. Deveríamos ter um diretor espiritual. O dom da sabedoria nos concede o sentido adequado para sabermos apreciar as coisas de Deus. Será que nós sabemos apreciar as coisas de Deus? Dando ao bem e à virtude o seu verdadeiro valor. E encarando os bens do mundo como degraus para a santidade, não como fins em si. Por exemplo, as pessoas que gastam o seu fim de semana para participar de um retiro espiritual foi conduzido pelo dom da sabedoria, mesmo que ela não tenha consciência disso. Pois é sempre a graça de Deus que conduz. E se o dom do Espírito é graça de Deus, obviamente, a sabedoria que nos conduz a Deus. Na ordem natural do conhecimento, a inteligência humana procura fazer uma síntese das suas concepções, de modo a ter uma visão harmoniosa. A mente humana procura atingir os primeiros princípios e as causas supremas de toda a realidade que ela conhece. A mesma busca harmoniosa ocorre também na ordem sobrenatural. O dom da ciência, do entendimento, nos dão uma penetração profunda no significado de cada criatura e de cada verdade revelada, respectivamente. Oferecem também uma certa síntese dos objetos contemplados, relacionando-os com Deus. Todavia, o dom que por excelência efetua esta síntese harmoniosa e unitária é o dom da sabedoria. Ela abrange todos os conhecimentos do cristão e o dispõe totalmente sob a luz de Deus, mostrando a grandeza e os planos do Criador e o seu mistério insondável. O dom da sabedoria não realiza a síntese dos conhecimentos da fé em termos meramente intelectuais. Ele oferece um conhecimento agradável da verdade. É diferente. Porque é fruto da experiência do próprio Deus, feita pelo cristão, ou da afinidade que o cristão adquire com o Senhor, pelo fato de amar Deus. Uma comparação ajuda a compreender isso. Para conhecer o sabor de uma laranja, posso consultar intelectuais e cientificamente os tratados botânicos. Terei assim uma noção aproximada do que é este sabor. Mas a melhor maneira para conhecer o gosto da laranja será chupá-la. Os resultados do estudo meramente intelectual são frios e abstratos, ao passar que as vantagens da experiência
são concretas. E aí está a diferença. Nós experimentamos Deus. Os dons da ciência e do entendimento fazem-nos conhecer principalmente pelo amor e afinidade com Deus. É o dom da sabedoria que resulta nesta familiaridade com Deus. Ele acontece na medida da íntima união que o cristão tenha com o seu Deus. É fruto daquilo que Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também, vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, do 4, versículo 4 e versículo 5. Dizia também um grande místico que o dom da sabedoria faz-nos ver com os olhos do bem-amado. Quem é nosso bem-amado, senão Deus? A partir da excelsa atalaia que o próprio Deus, contemplamos todas as coisas quando usamos o dom da sabedoria. Essas verdades nos fazem entender quanto nesta vida é importante o amor de Deus. É este que propicia o conhecimento mais perspicaz e saboroso do mesmo Deus. Os teólogos nos ensinam que veremos Deus face a face por toda a eternidade, na proporção do amor com que o tivemos amado nesta vida. O grau do nosso amor na hora da morte será o grau da nossa visão de Deus na vida eterna ou por todo sempre. É por isso que se diz que o amor é o vínculo da perfeição. No acaso de sua vida, cada um de nós será julgado na base do amor, vai nos dizer São João da Cruz. Qual a capacidade que nós temos de amar a Deus e amar os nossos irmãos? Esta será a base do nosso julgamento. Mas isso não quer dizer que se possa menosprezar o estudo, pois se o Criador nos deu a inteligência, foi para que a apliquemos a verdade por excelência, que é Deus. João Paulo II, São João Paulo II, disse no seu documento Fé e Razão, que a fé e a razão são as duas asas com as quais o espírito humano alcança voo para contemplar a verdade. Então, para completar a verdade é necessário o uso da fé e o uso da razão. Falando do dom da sabedoria, o Papa Francisco disse que a sabedoria é uma graça que nos permite ver as coisas com os olhos de Deus. Lembram? A sentir com Deus e a falar com as palavras de Deus. Nós temos dentro de nós, no nosso coração, o Espírito Santo. Podemos escutá-lo. Se nós escutamos o Espírito Santo, ele nos ensina esta via da sabedoria. Presenteia-nos com a sabedoria, que é ver com os olhos de Deus, ouvir com os ouvidos dele, amar com o coração do Senhor e julgar as coisas com o juízo divino. Esta
É a sabedoria que nos dá o Espírito Santo, e todos nós podemos tê-la, só devemos pedi-la ao Espírito Santo. Tá aí, nós só precisamos pedir ao Espírito aquilo que queremos, o dom que precisamos. Por exemplo, depois do matrimônio, os dois esposos, o esposo e a esposa, brigam. E depois não se olham ou se o fazem com a cara amarrada. Isto é sabedoria de Deus? Claro que não. Em vez disso, se diz, deveria se dizer, né? Bem, a tempestade passou, façamos as pazes. E recomeçam a seguir adiante em paz. Isto é sabedoria? Sim, com certeza. Sim, este é o dom da sabedoria que esta casa, que está com as crianças, que está com todos nós. E o Papa Francisco nos diz, deste modo, que não é sabedoria quando nós vemos as coisas segundo o nosso prazer ou segundo a situação do nosso coração. Lembra lá no início que eu falava? E obviamente isto vai nos colocar de sentir ou não sentir, será da intimidade que nós teremos com Deus, da relação que nós criamos com Ele. Quanto mais íntimo de Deus eu sou, mais eu vou sentir. Quanto mais eu me afasto de Deus, menos eu vou conseguir sentir isso em minha vida. O Papa Francisco também ressalta que o coração do homem sábio, nesse sentido, tem o gosto e o sabor de Deus. E quão importante é que nas nossas comunidades haja cristãos assim. Tudo neles fala de Deus e se torna um sinal belo e vivo de sua presença e do seu amor. E isto é uma coisa que não podemos improvisar, que não podemos procurar por nós mesmos. É um dom que o Senhor faz àqueles que se tornam dóceis ao Espírito Santo. Santo Agostinho vai nos dizer que a sabedoria é a medida do homem, uma medida pela qual o homem se mantém em equilíbrio, sem tentar o impossível, nem contentar-se com o insuficiente. São João da Cruz nos diz, não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Pessoas sábias são pessoas pacientes. Santo Afonso de Ligório diz, a verdadeira sabedoria é a sabedoria dos santos, saber amar a Jesus, Cristo. Adquire-se a sabedoria pelo amor, do silêncio e da mortificação. Grande sabedoria é saber calar e não se inserir em ditos ou fatos na vida alheia. Aí eu convido você neste momento, aí na sua casa, a pedir o dom da sabedoria. E o Papa Francisco, quando faz a sua catequese, falando sobre o dom da sabedoria, ele coloca uma prece. E esta prece que eu rogo a Deus
e peço para com todos vocês. Por isso devemos pedir ao Senhor que nos conceda o Espírito Santo e nos confira a dádiva da sabedoria. Daquela sapiência de Deus que nos ensina a ver com os olhos de Deus, a sentir com o coração de Deus e a falar com as palavras de Deus. É assim. Com esta sabedoria, vamos em frente. Construamos a nossa casa. Edifiquemos a igreja. Santifiquemos todos nós. Hoje, peçamos a graça da sabedoria. Peçamo-la a Nossa Senhora, que é a sede da sabedoria. Deste dom, que ela nos conceda esta graça. Por isso, junto de Maria Santíssima, te convido a rezarmos juntos, para que o Senhor possa vir em nosso auxílio e nos conceder a graça da sabedoria. Eu te convido aí na sua casa a fechar os seus olhos, se colocar diante de Maria. Contemple com os olhos fechados a imagem da Mãe de Deus, a Senhora, a sede da sabedoria, e peça a ela: Maria, minha mãe, ajuda-me. E intercede junto a seu Filho, para que Ele derrame sobre nós, derrame sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, o dom da sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Maria Santíssima possa interceder junto a vosso Filho sobre cada um de nós e nos conduzir durante esta semana, para que cada dia nós possamos pedir a Deus para que Ele derrame sobre nós os seus dons. Hoje nós refletíamos sobre a sabedoria de Deus, sobre a sabedoria que é dada a nós. Amanhã nós vamos refletir um pouco sobre o dom do entendimento. E nós vamos pedir para que o Senhor derrame sobre nós também este dom, para que Ele nos guie e nos conduza nos verdadeiros caminhar da vida. Muito obrigado por este período que passamos juntos. Nossas formações terá em média esse tempo de duração. Não será longa, mesmo por conta do horário, às 10 horas da noite. Mas será aquele momento em que nós podemos nos colocar diante de Deus e dormir refletindo um pouco sobre a nossa vida, sobre como temos vivido e sobre como temos pedido estes dons a Deus. Que às vezes a única coisa que falta a nós é sabermos chegar a Deus e pedir a Ele aquilo que precisamos. E pedir a Deus aquilo que queremos. Muito obrigado por estar comigo neste momento, junto da paróquia São Sebastião.
para que Ele possa estar conduzindo a cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos sempre na paz do Senhor e que Ele sempre nos conduza. Amém.